capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Os 3 primeiros versículos. A gente acabou de ver no último versículo do capítulo 7, o versículo 60, né? Diz assim: então caiu de joelhos e clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. E tendo dito essas palavras, adormeceu. Estevão, nós falamos sobre isso na semana passada, né? Então ele é apedrejado e morre. Aí começa, capítulo 8. E Saulo estava aprovando o assassinato de Estevão. Daquele dia em diante, estabeleceu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e derramaram seus corações em pranto por seu martírio. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, invadindo casa após casa, arrastando homens e mulheres para jogá-los ao cárcere. Muito bem. Aparece aqui, então, na história, uma pessoa chamada Saulo. E nós vamos ver a biografia de Saulo daqui a pouco. Vamos entender quem era Saulo, tá? Mas qual é a repercussão? O que acontece aqui, né? Então, um mártir acaba de ser morto, né? Um cristão ali acaba de ser morto. Isso causa coragem em relação àqueles que estão perseguindo, para continuar perseguindo, para dizer: olha, se vocês continuarem a seguir essa seita do caminho, nós iremos matar vocês, porque essa seita nada tem a ver com o nosso Senhor, com o Eterno, porque eles não entenderam Jesus Cristo. Então, o povo o judeu, eles receberam a lei, receberam o Eterno, receberam Jeová, mas eles não entenderam a revelação do Messias em Cristo, né? E eles estavam perseguindo. É como se Deus estivesse perseguindo ao próprio Deus, porque eles estavam falando em nome de Deus. Os dois grupos estavam falando em nome de Deus. Embora esse grupo que estivesse perseguindo estivesse fazendo totalmente errado, eles ainda eram o povo escolhido. Então olha que situação crítica, né? O povo escolhido perseguindo a revelação do Messias, que viria ao povo escolhido. Então eles se encorajam para perseguir, né? E por outro lado, os cristãos que estavam ali em Jerusalém, eles fogem, né? Por causa da perseguição mesmo. Esta perseguição não é aquela ainda de Nero, que colocava nas arenas para que os leões pudessem matar os cristãos. Nero vai entrar na história no final da vida de Paulo, né? De Saulo. Então agora ainda não o imperador não é Nero nesse momento, tá? É a perseguição da igreja, do templo, dos sacerdotes, a polícia sacerdotal perseguindo os cristãos. E Saulo, sendo uma pessoa que ia junto de casa em casa, entrava nas casas, arrancava as pessoas para fora, jogava elas na prisão, batia nelas, né? Então a perseguição estava nesse nível, tá? E eles fugiram, eles saíram da cidade de Jerusalém, foram para as cidades vizinhas, da Judéia, né? Então nós falamos na semana passada, tem toda uma região demarcada, onde são cidades do povo judeu, chamada Judéia, demarcada pelo Império Romano, ok? Então eles estão fugindo, mas também o texto fala que eles fugiram para a Judéia e também para Samaria. Samaria já é uma outra região, já é uma região que não pertence aos judeus. A história de Samaria, rapidamente, para você entender, é a seguinte: quando o reino do norte e o reino do sul foram divididos após a morte de Salomão, Roboão e Jeroboão, eles não conseguiram entrar num acordo, e o filho de Salomão, Roboão, junto com o líder do povo, Jeroboão, né, eles não entraram num acordo, e a nação foi dividida. Foram 10 nações chamadas de Reino do Norte ficaram com Roboão, e 2 nações chamadas Reino do Sul ficaram com Jeroboão, Judá e Benjamim, tá? Só que em Judá ficava a capital, Jerusalém, e na região norte das 10 outras tribos não tinha capital, não havia a capital, que estava no sul. Então eles compraram uma terra de uma pessoa, de uma determinada pessoa, e o rei que comprou essa terra era o rei Onri, o rei de Israel, do Reino do Norte. Ele comprou essa terra, ele colocou o nome dessa terra de Terra de Onri,
terra de Samaria, porque era o nome já original dessa terra, e Israel do Norte. Desses três nomes, o que ficou, né, foi Samaria. Por quê? Porque vai chegar um momento em que os assírios eles vão invadir o Reino do Norte. E como é que os assírios faziam quando eles invadiam uma terra? Eles pegavam o povo, colocavam um pouco aqui, um pouco lá, um pouco lá, um pouco lá, eles distribuíam entre outros povos. Chegavam num outro povo, invadia, pegava e distribuía entre outros povos. Ou seja, depois das invasões, ficava uma grande mistura de pessoas em cada nação, de tal forma que as nações não conseguiam se restaurar. Porque eu vou voltar para a minha terra, mas a minha terra já está ocupada por outros povos. Tem gente do meu povo, mas tem muitas outras nações diferentes lá. Muito bem. Depois de 100 anos, a Judá, o Reino do Sul, também vai cativo para a Babilônia, é repatriado, toda essa história. Só que é repatriado Jerusalém, né? Comentamos aqui no momento, foi repatriado Jerusalém. Jerusalém tinha menos gente que na Vila Carvalho, morando, né? Eram 15 mil pessoas, eram poucas pessoas ali, repatriando aquele lugar. Mas daqui, dessa repatriação, que continuou o reino de Israel. Ao lado, tinha Samaria. Samaria continuava lá, com essa miscigenação de pessoas. E Deus nunca permitiu a miscigenação do seu povo. Desde o começo, Ele não permitiu que as suas filhas casassem com os filhos das outras terras, que as filhas das outras terras fossem esposas dos seus filhos, né? E como ficou aquela miscigenação em Samaria, Samaria não era uma Israel pura, era uma Israel toda misturada. E outras nações ali mesmo, né? De tal forma que o judeu, ele não aceitava Samaria. Aliás, o judeu sempre foi um povo que nunca aceitou um outro povo. O judeu nunca aceitou uma outra nação. O povo escolhido que deveria levar o evangelho às outras nações, para que todos fossem um só diante de Deus como Pai, eles mesmos não aceitavam outros povos. Eles tratavam um gentio como sendo outro povo que não foi o povo escolhido por Deus. Eles eram os grandes escolhidos por Deus. E os outros eram os outros. Então eles sempre fizeram essa acepção. Sempre fizeram essa distinção. Tá? Mas o que acontece então? Nesse momento aqui, então passaram-se anos, Judá foi repatriado, com o Império Romano invadindo, divide aquela parte, desenha. Aqui é a Judéia agora, são os povos judeus. Aqui é Samaria. Só que Samaria, por ser miscigenado e os judeus não gostarem deles, eram considerados inimigos. Então eles consideravam inimigos exatamente por serem gentios ou miscigenados. E eles não os aceitavam. Só que os samaritanos, né, o povo de Samaria, também tinha o seu pai como sendo Abraão, aqueles que eram remanescentes miscigenados. Eles também tinham um Pentateuco samaritano, o Pentateuco deles, a lei deles, que eles também tentaram preservar. Eles também tinham um local onde eles tinham um templo, né? Tinha o Monte Ebal, o Monte Gerizim, que ficava naquelas terras. Então, tem toda essa briga com Samaria, né? Mas a região de Samaria era também remanescente de Israel. De qualquer forma, existia essa problemática. Por que eu falei isso? Né? A gente tem a ideia que os samaritanos são inimigos. Estou explicando por quê. Mas voltando em Atos capítulo 1, versículo 8, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e então sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Deu certo, ok? Num determinado momento, as pessoas das outras cidades começaram a vir. Então a Judéia toda foi alcançada, as terras dos judeus. Agora eles estão indo para Samaria. Jerusalém, Judéia e Samaria, e aí depois vai faltar os confins da terra, que será com Saulo, né? Então, aquilo que foi prometido e que está lá em Atos 1:8, está se cumprindo aqui gradativamente. E nós falamos, Atos se divide nessas porções, né? Primeiro só Jerusalém, depois Judéia, estamos entrando em Samaria agora, e aí Paulo vai às nações, tá ok? E são essas histórias, né, de como isso aconteceu, que estão relatadas aqui nessa escala. Muito bem, então aqui no versículo 2 eles estão indo para a região de Samaria.
exceto os apóstolos. Então isso é importante. Os 12 apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas todos os outros convertidos, os diáconos, o povo, eles fugiram e foram acompanhados pelos diáconos, por um ou outro que seria líder entre eles, para ajudá-los a fugir da perseguição, tá? É um momento de fugir aqui. Alguns homens piedosos choraram, né, a morte de Estevão, tá? E no 3, Saulo, por sua vez, devastava a igreja, tá ok? Muito bem. Os romanos, eles permitiram isso, eles foram convenientes com isso, tá? Por quê? Bom, isso é problema dos judeus que se virem. Por que é que nós vamos nos envolver com isso, sendo que nós já nos envolvemos várias vezes com esse tipo de situação, e algumas exatamente por isso, porque a pessoa falava que era o Messias, liderava um grupo. Os judeus, eles resolvem isso. Nós não vamos nos meter nisso, tá? Isso é coisa deles, eles que se virem. Então é um caos, mas é um caos em família, é só entre os judeus, ok? Os romanos não tomam partido disso. E conforme isso passa a esfriar ou mudar, ou conforme a história vai prosseguindo aqui, é claro, depois eles voltam para Jerusalém, os que fugiram voltam para lá com suas famílias, né? Ok. Bom, versículos de 4 a 8, diz assim: enquanto isso, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Assim que o povo ouviu a Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, deu unânime e absoluta atenção ao que ele ensinava, porquanto os espíritos imundos abandonavam a muitos aos berros, e um grande número de paralíticos e aleijados eram curados, e por esse motivo grande alegria sobreveio àquela cidade. Eu quero fazer uma observação aqui para vocês. Aqui na minha Bíblia está escrito Filipe com I, Fi, ok? Mas também na minha Bíblia, se eu voltar no capítulo 1, eu vou ver que o apóstolo Felipe, no capítulo 1, versículo 13, ele é registrado com a letra E, Felipe. Vê se na sua Bíblia tem essa diferenciação. Atos 1, 13, Felipe com E, esse é o apóstolo. Tem Bíblia que os dois estão com E, tem Bíblia que os dois estão com I. Nesta Bíblia de estudo detalhou isso, algumas Bíblias de estudo detalham isso. Alguma está assim, E e I diferente? A sua está diferente também. Isso. Mais alguma? Não? Bom, no capítulo 6, nós vamos ver no versículo 5 que Filipe com I foi escolhido diácono. Com I. Então aqui, nesta Bíblia, ela faz uma diferenciação da seguinte forma. O apóstolo Felipe é Felipe. O diácono Filipe é Filipe. Por que essa diferença? Existem dois indícios de que isso que a gente acabou de ler agora, no versículo 8, no capítulo 8, perdão, versículo 4, né? Versículo 5 fala assim: indo Filipe para uma cidade de Samaria, anunciava Cristo, e ouviam Filipe os sinais e maravilhas que ele realizava. Quem está realizando os sinais e maravilhas aqui é o diácono. E por quê? Primeiro, pela diferença no nome, no detalhe do nome. Mas se não houver essa diferença, segundo, isso daqui está acontecendo em Samaria, mas os apóstolos não saíram de Jerusalém. Ok? Nós acabamos de ver, os apóstolos ficaram em Jerusalém. E aqui nós temos um em Samaria, que não é apóstolo, esse é o diácono. Só para reforçar que o espírito diaconal, da instituição diaconal que foi feita, esse espírito diaconal é algo fundamental para que a igreja apostólica aqui, ela possa realizar
tudo aquilo que está determinado pelo Senhor, como realizou aqui, esse primeiro avivamento da igreja. Quando o Espírito Santo desce aqui, no dia da festa de Pentecostes, né, da festa dos 50 dias, que a gente comentou na primeira aula, quando o Espírito Santo desce, é o primeiro avivamento, é a inauguração da igreja, né, e com o primeiro avivamento. E ali 3.000 almas, depois mais 2, 5.000 almas. Esse avivamento, ele é o mesmo avivamento que sempre vai acontecer até o último, é dessa forma. Como que isso acontece? Primeiro, eles entraram em oração, unânimes, eles estavam unidos, entraram em oração. O Senhor os leva a ler a Bíblia. Quando Pedro lê a palavra, ele entende o que está errado e ele obedece. E obedecendo, eles fazem um conserto da igreja que estava em pecado. Quando a igreja que estava em pecado, ela está consertada, ninguém segura o poder do Espírito Santo. E a igreja começa a agir de uma forma sobrenatural, o Espírito Santo agindo sobre eles, né? E aí são agregados, eles começam a se organizar, acontece problema, os diáconos são eleitos para que eles possam cuidar de uma parte, sendo os diáconos representantes dos apóstolos, os apóstolos representantes de Cristo, ou seja, os diáconos representantes de Cristo. Esse poder, esse espírito diaconal é fundamental para uma igreja que deseja ser uma igreja que tenha esse poder, que tenha esse avivamento. Então, tem que começar pelo desejo da igreja de orar. O desejo da igreja de orar vai levar o desejo da igreja a ler a palavra. Então, unidos oram, lendo a palavra, unidos obedecem, né? E aí, os concertos que o Senhor disser que tem que ter na individualidade ou na igreja serem realizados, o espírito diaconal ele é renovado nesta forma, com este poder, com esta autoridade. E aí todos são contagiados. Todos os ministérios são contagiados. Então o modelo está aqui. E esse modelo não mudou. Ok? Muito bem. Então todos ali, aqui no caso, né, em Samaria, foram alcançados agora. A terceira parte daquilo que a gente tinha falado, né? A terceira etapa da divulgação do Evangelho. Ok? Muito bem. Isso, ok. Versículos de 9 a 13 agora. Bom, havia um homem chamado Simão, que há algum tempo vinha praticando feitiçaria, ou artes mágicas, né? Feitiçaria na cidade. E isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável. E todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grande crédito e exclamavam: este homem exerce um poder divino chamado o grande poder. E muitos seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo, por meio das suas artes mágicas. Contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus em nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto os homens quanto as mulheres, os que criam, né, nessa pessoa, nesse Simão. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado, e acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte, contemplando perplexos os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Então, o que acontece aqui? Então, em determinada cidade, havia esse feiticeiro, e esse feiticeiro era uma pessoa que todos procuravam para benzer, para curar, para fazer uma coisa ou outra, e o diabo enganando as pessoas através disso, através de magia negra, né? Bom, Filipe não está nem aí, ele está anunciando um poder infinitamente maior do que aquele homem fazia. Isso a gente não pode tirar da nossa mente e do nosso coração. Não importa se tem centro de umbanda, não importa se tem seita, não importa se tem maçonaria, não importa o que quer que tenha, onde quer que o Senhor nos mande ir. O poder da palavra que nós vamos pregar é infinitamente maior do que o que quer que tenha naquele lugar. Só que nós temos que ter a certeza disso. Se não tem a certeza disso, nem vai. E para e rever qual é o nível de cristianismo que está vivendo. Porque não existe outro poder como o poder de Deus. Não existe. Não existe poder semelhante ao poder do Senhor. Eu faço algumas
comparações absurdas, só para a pessoa tentar entender, né? Então, por exemplo, vamos supor que o poder do diabo, né, seja do tamanho, sei lá, seja do tamanho dessa mesa aqui. Vamos comparar. Aí o poder de Deus, ele seria comparado, por exemplo, ao continente americano inteiro. Porque não dá para você é imensurável, você não consegue. Quantas mesas dessa cabem no continente americano inteiro? É absurdo. São unidades de medida que não dá para comparar. Não se compara o poder do diabo com o poder de Deus, a não ser no cinema, a não ser nos filmes de terror, a não ser naquilo que entrete o povo, e entrete o povo de Deus, a ponto do povo de Deus ficar com medo e ver a menina virando cabeça, né, virando braço, e a gente, ai, olha o que o diabo fez com ela. Em nome de Jesus, sai, para. E é assim que acontece. E muitos aqui têm experiências com isso, né? Quer seja aqui na igreja, quer seja lá em Belém, onde quer que a gente tenha ido e se manifestou, nós, em nome de Jesus, nós mandamos que aquilo cessasse, e cessou. Por que não acontece mais de monte, como acontecia antes na igreja? Porque o diabo é esperto. Ele sabe que esse tipo de situação vai impressionar as pessoas, porque ele vai se manifestar na igreja e nós vamos expulsar, e aí isso vai maravilhar as pessoas. Então o que ele faz? Acompanha até o portão, fica lá esperando a pessoa sair. Aí a pessoa vem, se ela recebe, se ela se liberta, se ela enche do Espírito Santo, quando ela chega lá, ele foge. Mas se ela vem, estou ali, porque é bom, né? Eu preciso receber uma benção. Aí eu vou receber uma benção. Aí o pastor está pregando, ele prega e faz isso, e faz micate, faz aquilo, e ora, e aquela unção, e todo mundo ora, e a pessoa só está esperando. Que hora que vai acabar para eu pedir uma oração, pastor? Como assim? Que hora que vai acabar para eu pedir uma oração? Não está participando da palavra? Não está sendo liberto pela palavra já? Não está já participando da oração já? Então, tá, mas eu queria uma oração específica. Viu? A oração que ele vai fazer para Deus é a mesma que você pode fazer. Mas tá bom, você precisa, ok, acabou, você vai, ele ora, você recebe com poder. Ou não, recebe só uma lambuzada de óleo. Sai aqui, o bicho pega de novo e volta com o bicho para casa. Então nós temos que entender relacionamento com Deus. Como que é? É verdadeiro, é intenso, é só com Ele, é rejeitando qualquer outra coisa e é envolvendo-se. Nós temos que nos envolver, temos que deixar Ele guiar a nossa vida. Eu não tenho que estar aqui participando, eu tenho que estar aqui sendo. Eu não estou aqui participando do que está acontecendo, não, eu estou junto, é um corpo só aqui. Então estamos todos em unidade. Na unidade, na obediência, a manifestação da glória de Deus, ela vem, ela se derrama. Mas se eu vier aqui só para curiosidade, notem que aqui é interessante, porque quando fala de Simão, fala que ele acompanhava com curiosidade aquelas coisas que estavam acontecendo. E está no versículo 13, né? Acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte. O feiticeiro aceitou Jesus, aceito. Foi batizado, quero ser batizado, tomou um banho, né? E estava lá com o povo, estava lá junto com todo mundo. Estava lá, onde vocês vão, eu vou, onde vocês vão, eu vou. Estava lá. Tá? Não manifestou nada nele, não acontece nada, está lá. Só que era o poder do diabo que agia nele, né? Está lá, muito bem. Vamos ver agora na sequência. Porque como Felipe não era apóstolo, olha o que acontece também na sequência, o terceiro indício de que Felipe era um diácono, né? Não era apóstolo. Olha no versículo 14. Então os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que o povo de Samaria havia acolhido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, porque Pedro e João eram apóstolos, né? Estes, assim que desceram até eles, oraram para que recebessem o Espírito Santo, porquanto o Espírito Santo ainda não havia sido derramado sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então eles foram batizados nas águas, em nome de Jesus, para a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Ok? Muito bem. Só que o fundamental, eu sempre falo isso, é crer. Se você ler lá em Marcos 16, né? 16, vê lá, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Então, se a pessoa se batizou sem crer, foi só um banho. Agora, não, eu criei, mas eu não quero me batizar. Então, você não creu coisa nenhuma. Porque a primeira coisa que ele fala é para você se batizar e participar da ceia, ter comunhão. Precisamos ter unidade. O quanto antes, mostrar Jesus Cristo e trazer junto. E engajar. Se a gente não fizer isso, a igreja vai ter um monte de gente entrando por uma porta e saindo pela outra, entrando por uma porta e saindo pela outra. Apresenta Jesus Cristo, mostra o perigo que ela estava correndo de morrer para o inferno. A pessoa aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, abraça, traz junto, em unidade, e engaja já, dá coisa para fazer, né? Vamos estar juntos, vamos estudar, vamos orar, vamos ajudar a fazer um lanchinho, vamos arrumar o vaso, qualquer coisa, tá junto, para que a pessoa entenda que aqui é a vida dela agora e eternamente, tá? Aqui é a porta para a eternidade, né? Então, o que acontece? Se a pessoa ela se batizar e ela não crer, não serviu para nada. Se ela crer e não se batizar, é mentira que ela creu. Eu criei, mas não tem batismo. Tá, a gente vai ver algumas coisas em relação a isso. Mas, então, assim que tiver o próximo batismo, vamos batizar, né? Então, o que acontece? Nós tínhamos um batismo aqui. Era o marido de quem que batizou lá? O seu marido, né? Que se batizou lá no encontro, porque ele não ia poder estar aqui. Não, eu não quero esperar e não quero não batizar, quero batizar agora. Ele foi batizado lá. E é isso que a igreja tem que fazer. E a igreja tem que ser assim. E a igreja dos últimos dias será assim. Tá? Porque tem muita gente que precisa vir para o Senhor. E o batismo é só a expressão exterior da mudança interior que tem que ocorrer, né? Bom, então olha aqui agora. Tinham sido batizados apenas em nome do Senhor Jesus. 17. Sendo assim, à medida em que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Então, conforme ele impunha as mãos, as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Precisa impor as mãos para a pessoa receber o batismo com o Espírito Santo? Não. Mas nesse momento, sim. Eram pessoas tidas como inimigas. Então, elas estavam aceitando Jesus, mas estava assim, viu? Mas será que pode mesmo? Porque a gente aí, né? A gente até tenta fazer uma amizade, ter uma comunhão. Vocês nunca aceitaram a gente, né? Viu? Pedro e João foram lá e não, vai ser batizado no Espírito Santo, quer ver? E punha as mãos, quer dizer, tocava. Isso é uma linguagem, um tipo de linguagem de amor, o toque. Não significa que a pessoa precisa ser tocada para receber o Espírito Santo, mas aqui precisava disso para demonstrar essa unidade com inimigos, entre aspas. Tá? Oi, diga. A gente sabe que receber o Espírito Santo, ele necessariamente as pessoas vão ser batizadas no Espírito Santo por falar em línguas. Nesse caso aqui, a gente está falando de manifestação do Espírito Santo em línguas ou receber o Espírito Santo. Então, na aula passada, nós comentamos que a maior evidência que tem de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo é ela começar a falar em línguas. Por quê? Porque falar em línguas tem 4 motivos, né? Um deles é para que ela edifique-se a si mesma. Então, existe essa ideia de que se eu falo em línguas, eu sou batizado com o Espírito Santo. Mas não é a única forma da pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Qualquer um dos dons que apresenta ali nos 9 dons espirituais pode ser alguma evidência de batismo com o Espírito Santo. Mas, então, de repente, assim, eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e aí eu estou ali naquela reunião e cai uma pessoa do meu lado, ela está doente, eu me ajoelho, começo a orar por ela, eu começo a sentir alguma coisa a esquentar, eu começo a orar, aquela pessoa é curada. Quer dizer, eu fui batizado com o Espírito Santo, ele fluiu através de mim para um propósito, e aquela pessoa foi curada. Naquele movimento, não estou dizendo que é algo individual que acontece do nada. Estou falando de um movimento da igreja, como esse que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Por que é batismo com o Espírito Santo? Expliquei na aula passada também. Primeiro, a pessoa ela só aceita Jesus Cristo de que forma? Vamos lá, quem lembra? Por que a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Quem a convence? Então ele já está lá, ok? Quem leva a pessoa até um lugar onde está tendo um movimento em relação a Cristo? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo já está com a pessoa. Então esse Espírito Santo conduzindo a pessoa, convencendo a pessoa, isso já está fazendo parte da vida dela, né? E ali ela aceitou Jesus Cristo, porque o Espírito Santo a convenceu, ok, já está.
ela já está ali. E se ela morrer agora? Ela morreu salva, né? Aceitou Jesus Cristo, ok. Não, estou vivo, vai batizar, vamos lá, tal. E que mais agora? Não, vamos buscar o Espírito Santo, vamos ser cheios, vamos buscar essa comunhão, essa intimidade. Então isso daqui, ele não é receber o Espírito Santo, é receber o batismo. Se falaram em línguas, que é a maior evidência, se começaram a sentir um amor assim, que nunca tinham sentido, também é uma evidência. Se começaram a adorar, se começaram a profetizar, tudo pode ser evidência, tá? A maior delas é o falar em línguas, mas não existe na Bíblia, em lugar nenhum, dizendo para que você seja batizado no Espírito Santo, fale em línguas, né? Não, mas, volto a falar, é para nós a maior evidência, tá? Mas podem ser outros. Diga, Gui. A pessoa que fala em línguas e não é batizada. Nas águas? Não tem problema. Mas se ela aceitou Jesus Cristo. Sim, ela Aceitou Jesus Cristo. É a mesma coisa que você perguntar. A pessoa aceitou Jesus Cristo como seu Senhor Salvador. E se ela tomar a ceia antes de batizar? Não tem problema, né? O problema é a igreja que está atrasada. Que a igreja devia, na hora que a pessoa aceitou, batizar. Eu não sei em que momento que eu traria isso, mas é um momento oportuno. Tem 2 alunos que se formaram já na Academia Bíblica. Aconteceu com eles o seguinte: eles foram no hospital e a pessoa estava hospitalizada com os aparelhos, né, com todos os seus aparelhos ali e tal, monitorando. E ali eles falaram de Jesus Cristo para aquela pessoa e oraram por ela e voltaram. E aquela pessoa aceitou Jesus. Só que aquela pessoa queria ser batizada. E ela estava com todas aquelas coisas nela. E não dá para você chegar no hospital e falar assim, você pode desligar todas essas coisas que a gente vai batizar ela, tal. Não dá, né? Faz uma eutanásia aí que a gente vai, né? Depois a gente ora para escrever. Não dá para fazer isso. Então o que eles fizeram? E assim, e nós havíamos conversado sobre isso, sobre a possibilidade de fazer isso. Por quê? Porque quando essa igreja perseguida agora vai começar a se reunir no cenáculo, quando você encontra evidências arqueológicas, você percebe que na parte de cima do cenáculo, que é um chão, em determinados locais tem uma cavidade, como uma bacia. E essa cavidade eles faziam para encher de água para a pessoa ser batizada. Então a pessoa ia ali, ou ela ficava em pé e pegavam e jogavam água sobre ela, né? Ou ela se ajoelhava ali e jogavam água sobre ela. Eu não vou enfiar a cabeça dela nesse lugar, e não cabe o corpo dela inteiro ali, né? Então era uma forma também de batizar. A questão de batizar por aspersão, né? Nesse caso da pessoa estar acamada, poderia até ser aspersão, mas não dá também, porque tinha todos os aparelhos ali. Só que nós só tínhamos conversado sobre isso, né? É aquilo da pessoa ser submersa e ela levantar, e esse é o melhor. Por quê? Porque isso demonstra que a pessoa, quando ela submerge, é como se ela tivesse morrido com Cristo, né? E quando ela sai, ela é como se ela tivesse ressuscitado para uma nova vida com Cristo. E essa é a simbologia da cruz, do batismo, né? A morte e a ressurreição em Cristo, tá? Só que não podendo fazer isso, né? Então o que acontece? Pegar água e jogar sobre a cabeça da pessoa também é uma marca de que a pessoa está sendo batizada. Em alguns casos, há a questão da aspersão, de jogar mesmo, né? De molhar e jogar água espirrando na pessoa. Mas o que esses 2 alunos fizeram? A pessoa estava lá. Então, na cabeceira da cama, tinha uma garrafinha de água e tinha um lenço. Eles pegaram o lenço, molharam. Você crê? Você quer ser batizado agora? Eu quero. Então, aceite o batismo em nome de Jesus. Eles colocaram na testa dele esse pano e batizaram ele. Então, foram 2 pessoas que eles fizeram o batismo dessa forma, tá? Uma das pessoas, depois de algum tempo, ela veio a falecer. Mas ela aceitou Jesus Cristo, foi batizada, ótimo. A outra pessoa foi curada. E quando ela foi curada, ela perguntou: eu posso ser batizado agora no tanque batismal? A resposta é a seguinte: você pode, se você quiser, para você se sentir completo, mas diante de Deus você já está batizado. Mas a igreja não negou isso, e isso não é um rebatismo. O que a igreja não permite é que seja batizado de novo. Se já foi batizado em nome de Jesus, ser batizado de novo é um absurdo, porque existe um só batismo, né? Agora, existem denominações cristãs
e eu digo que não me representam, que todo ano, se você quiser, você pode se batizar de novo. Vai lá, pede perdão, organiza a sua vida de novo. Você vai ficar bem com Deus se batizar de novo? Então vai lá e batiza. Que cumplicidade a pessoa tem com o batismo? Nenhum. O batismo é o batismo de arrependimento. Se a pessoa, quando ela se batizou, ela entendeu que ela está se arrependendo, que ela entendeu que ela é pecadora e que o batismo, né, ela se arrepende dessa vida pecadora que ela tem e ela acredita no poder da cruz, no poder de Deus, né, através do sacrifício do seu filho, para ter uma nova vida agora, tendo seus pecados perdoados e tendo que conduzir uma vida em santidade. Não significa que não vai errar mais, mas existe uma diferença entre o pecado, aquele de acontecer por um descuido, por um acaso, e aquele pecado que é premeditado, que eu gosto, que eu não quero largar. Esse joga na cara de Cristo que ele foi numa cruz e eu não estou nem aí com ele, mas eu estou na igreja. Esse a gente não pode fazer. Mas um descuido eventual é o que a gente tenta se policiar para não cometer. Isso é uma vida de santidade. Mas então, se eu acredito, se eu me arrependi e eu acredito em tudo isso que está acontecendo, então esse batismo, ele é válido. Tá bom. Só que acontece num momento em que a pessoa não tinha consciência de que ela era pecadora e de arrependimento e nada disso. Uma criança recém-nascida, uma criança pequena não tem essa consciência, né? Ok, mas no caso, então já uma criança de 7, 8 anos, por exemplo, a Amanda, ela quer batizar e nós estamos falando para ela esperar, né? Espera, porque tem que ter um pouco mais de consciência, tem que ser um pouco mais consciente do que é erro e o que não é. Ela não sabe que tem coisas que são erradas que ela faz, que a gente fala que é errado, depois ela vai fazer de novo, porque ela não sabe que é errado. Até ela se policiar para isso, ela precisa crescer e amadurecer um pouco, né? Agora, batizou com 12 anos, batizou com 10 anos, e aí continuou fazendo as coisas erradas, mas no momento se deparou com Cristo, entendeu que estava fazendo errado, né? Não é obrigado que essa pessoa se batize de novo, se ela entendeu e ela aceita que ela é uma pessoa que tem que ser diferente. Por quê? Porque de repente a pessoa ela vai para o batismo agora dizendo o seguinte: eu fazia tudo errado, mas isso não tinha importância, não tinha entendimento. Tinha sim, porque se já tem 10, 12, já até 8 anos, já sabe, né? É diferente de uma criança ser batizada. Criança é criança pequena mesmo, de meses, né? Mas conforme a criança já tem a sua idade um pouco maior, então ela já tem condição de entender algumas coisas. Tá, ela fala assim: não, eu estava fazendo coisas erradas, eu quero mudar de vida, eu sou uma pessoa diferente, eu me batizei, eu já sou batizado, então não tenho por que batizar. Ou então ela fala assim: não, eu não entendia, eu tomei um banho, eu quero de verdade agora me batizar, eu não aceito aquela vida. Pela motivação correta, ela pode batizar, ou pela motivação correta, ela pode não se batizar, se ela já foi batizada. Mas a motivação tem que ser correta, e a mudança tem que ser aqui dentro, né? Porque o batismo nas águas em si é isso, ele é a expressão exterior do que está acontecendo dentro, e dentro é que é a mudança da salvação. Mas, por quê? Porque é uma questão de total incapacidade de decidir alguma coisa. Já com 8 anos, 10 anos, 12 anos, 14, viu? Já tem condição de decidir algumas coisas. E se deparou com Cristo mesmo, e a mudança está aqui dentro, pela motivação correta. Batiza pela motivação correta. Não, eu sou batizado, eu sou de Cristo, eu sou dele, né? E é isso, ok. Agora, eu sou de Cristo, eu me batizei, mas eu quero batizar de novo para me sentir bem. Quero me batizar de novo porque é legal. Quero batizar de novo porque naquela não servia, nessa aqui que serve. Se batiza aqui porque só aqui salva, né? Como se a placa de igreja salvasse alguém. Então essa questão dos batismos, a questão do batismo válido ou não, né? A questão do batismo ser batismo de arrependimento, a questão da mudança interior ser aquilo que leva a pessoa mesmo a ter uma vida nova, o novo nascimento, ela é interior, ok? Então esses são os pontos. Agora o batismo é necessário, desde que a pessoa ela entenda que o batismo, por exemplo, que ela pode ter tido, para ela não tem valor nenhum. Ela não quer, ela quer de verdade um único batismo, que ela nunca teve. O que ela teve, ela nunca teve. Então tudo bem. Mas se já teve um batismo, batizar de novo é até errado, se ela já entendeu que aquilo
já faz parte da vida dela com Deus. Tudo bem? Olha o contrário de tudo isso. Quando eu era pequeno, a pessoa aceitava Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ela tinha que fazer um curso de 1 ano preparatório para o batismo, para depois de 1 ano ela batizar. Você não vê isso aqui, não está aqui na Bíblia. Você vê a pessoa aceitando Jesus sendo batizada, não é? Agora, a igreja tem a responsabilidade de acompanhar a pessoa, por isso que eu falei, traz para a unidade, né? Engaja ela, envolve ela, porque essa é a responsabilidade da igreja, a gente tem que ensinar, ok? Agora, esperar 1 ano ensinando para depois batizar, isso também está errado, porque assim, a pessoa está no primeiro amor, né? A pessoa está ali, ela está envolvida, a Bíblia fala, vai lá e batiza, e vai lá e participa da ceia, e aprende a palavra, estuda, e investe o seu tempo em aprender, e a deixar a palavra fazer parte da sua vida, em comunhão com os irmãos, vai orar. Então a igreja tem que proporcionar isso, mas não depois de 1 ano, não esperar 1 ano, isso também está errado. Nós fazíamos isso errado também, né? Então, curso preparatório de batismo, ok, a pessoa aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, dá para batizar já. Vai falar para o pastor Ademir que não, está batizando aqui, pergunta se tem alguém que quer batizar, né? A pessoa entrou aquele dia na igreja. A gente tem testemunho, por exemplo, de jovem que se batizou, mas não era convertido, e se converteu no batismo, e quis batizar daí, né? Bom, ok, aqui hoje na igreja, como é que a gente faz? Então a gente, quando a gente tem um batismo programado, nós temos antes umas 3 ou 4 aulas que a gente faz sobre o batismo, né? A Cássia é a responsável por isso, né? A gente faz ali um preparatório, explica sobre o que é o batismo, explica sobre o que é a ceia, explica como é a nossa igreja, né? A gente faz isso. E aí encaminha essa pessoa para estar num grupo de homens, num grupo de mulheres, num grupo de casais, para estar fazendo estudo bíblico, para estar fazendo academia, para estar envolvido, tá? A gente direciona. Quando o batismo é por causa de um evento, e nesse evento a gente não sabe, a gente sabe que vai ter resultado, mas a gente não sabe quem vai querer se batizar, como o caso do encontro com Deus, então a gente não faz um curso preparatório, porque o próprio encontro já é um curso preparatório, né? Mas todo mundo que se batizou aqui no domingo, né, vai ser convidado agora para ter o seu tempo de responder essas perguntas. A Cássia está proporcionando isso, está organizando isso, ok? E daí vai direcionar essas pessoas, vai fazer um estudo bíblico, vai estar no grupo, vai estar estudando com a gente, e é assim que a gente faz, e é assim que a gente trabalha. A gente não vai impedir a pessoa que está querendo ser batizada, vai falar para Felipe não batizar o eunuco daqui a pouco. O eunuco está voltando para a Etiópia, para aí, eu tenho um lago ali, pronto, batizou, e ele voltou sem ninguém ensinando ele. Mas aquilo que o Felipe fez com ele ali, instruindo ele na carruagem, deu a direção para que ele pudesse continuar estudando, no momento em que não tinha Bíblia. Ele tinha o volume, estava com o volume de Isaías na mão ali. Não tinha Bíblia, assim, não tinha comprado uma Bíblia. Não tinha naquela época, né? Então, mas ele foi lá, batizou, ele instruiu, e o eunuco continuou, foi batizado. Fez curso. Né? Não deu para fazer, mas ele já era uma pessoa que tinha ali a sua fé, que já tinha aprendido e foi instruído, e naquilo que ele foi instruído, ele continuou a vida dele, né? Quando a gente foi para Belém a primeira vez fazer conhecimento de campo, a gente teve a oportunidade de ir com os pastores da igreja fazer um batismo. O batismo que foi no rio. Sim. E aí, isso aqui era um lugar público. E aí tinha uns barzinhos, assim, ali na praia. E aí tinha um moço que ele viu aquilo que estava acontecendo no batismo ali, ele começou a olhar, e aí o pastor viu que aquele moço estava olhando, e aquele moço estava interessado. Aí o pastor foi conversar com aquele moço, aí ele explicou o que estava acontecendo. E o moço estava bebendo, estava fumando. Aí ele olhou para o pastor e ele falou: eu quero batizar. Aí ele jogou a bebida dele, jogou o cigarro e foi isso. E aí a igreja o acompanhou, né? É isso, quer dizer, não acaba no batismo. Ninguém aqui está falando, em hipótese alguma, que acaba no batismo, né? O batismo, na verdade, é o início.
né? Aceitar Jesus, batizar é o início. A igreja tem que acompanhar, porque vai ser difícil. O diabo vai tentá-lo de novo. Como é que a gente vai desistir de alguém? Como é que a gente vai olhar para uma pessoa e decidir falar não para ela? Ou falar não, agora não é hora. Quem disse que não é hora? É claro que o Espírito Santo ele nos orienta. Mas, se a pessoa está ali querendo, viu? Eu não convenço ninguém, gente. É o Espírito Santo falando. Mas eu não posso esquecer que eu tenho mais do que somente isso para fazer. Esse é o ponto. Esse é o ponto que a gente conversa sobre as nossas idas para Belém. A gente tem mais coisas para fazer do que somente o movimento evangelístico, né? E é isso que o Senhor vai nos levar a fazer. Tudo bem? Ok? Tá bom. Vamos continuar então. Esse tarde feiticeiro Simão, né? Está lá observando o que está acontecendo. Versículo 14 agora. Não, 18. Versículo 18 agora. Observando Simão que o Espírito Santo era concedido por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: dai-me também a mim esse poder, para que a quem eu impuser as mãos, ganhe o Espírito Santo. Quer dizer, queria pagar eles, né? Chegou, viu? Quanto que vocês querem para vocês darem esse poder para mim, para eu fazer isso também? Daí você vê a revelação do que estava por trás daquele interesse dele naquele lugar. Ele não queria ser daquele lugar, ele queria comandar aquilo. Ele queria ser uma pessoa que manipulasse as pessoas através daquele movimento, que é o que a vida inteira ele estava acostumado a fazer. Então ele estava vendo uma oportunidade de continuar sendo um feiticeiro, tá? E quantos pastores feiticeiros gospels não existem por aí? Falei a semana passada, tem igreja que você chega em São Paulo, o cara fala: aqui tem o pastor dos 9 dons, como se o dom fosse dele. Não é. O dom não é dele. O dom é do Espírito Santo, que dá como lhe apraz. E se não precisa de determinado dom, não vai acontecer. O apóstolo Paulo fala: procura com zelo os melhores dons, aquele que faz parte do teu ministério, do teu chamado para aquele momento. Como é que ele manipula os dons que são do Espírito Santo? Olha o perigo. O pecado que não tem perdão, que a Bíblia fala, é quando você toma o lugar do Espírito Santo. É quando você diz o que tem que fazer, ao invés de ouvir ao Espírito Santo. Ou quando o Espírito Santo faz alguma coisa e você diz que foi você que fez aquilo. Tomar o lugar do Espírito Santo, como um Papa que se intitula Pontífice Universal. É a única ponte entre Deus e o homem, é o Papa. O Espírito Santo está fora. É pecado. Eu chegar para uma pessoa, a pessoa se converteu, eu vou ajudá-la, e eu vou falar com ela: ore comigo, faça essa oração de conversão, tudo isso é legal. Eu estar com um grupo de pessoas que já são convertidas, eu estou aqui fazendo oração, e eu vou falar: faça essa oração agora, faça essa oração agora. Para, aqui é liberdade agora, todo mundo é cristão. E na minha liberdade, eu adoro o Senhor da minha forma, não preciso que me conduza. Ah, não, é para um propósito, vamos orar pelo terremoto que aconteceu na Síria, vamos orar pelo... Ok, alguém conduz a oração e a gente concorda, tá? Agora, estamos aqui no mover, o Espírito Santo está se movendo, está todo mundo orando, daí a pessoa fala: repita comigo, para, não repete nada, e aí o Espírito Santo me faz falar. O ministro de louvor precisa conduzir as pessoas diante do Senhor, é necessário isso, as pessoas precisam aprender, mas faz isso de uma maneira tranquila, né? Deixa a pessoa se soltar, porque aquilo que eu faço, porque me mandam, não tem valor diante de Deus. Deixa o Espírito Santo fluir. Isso. Se você quiser, aplauda. Se você quiser, levante as suas mãos. Se você quiser gritar, você grite. Mas adore. E é o seguinte: adore você e deixa a pessoa que está do lado adorar do jeito dela. Aí a liberdade, aí existe fluir. Nós precisamos disso. Onde existe o Espírito Santo, quanto mais intensa é a presença do Espírito Santo, mais liberdade a gente tem, mais livre a gente está para ter comunhão, e é uma liberdade, cada um adorando, e tudo isso somado é unidade. É louco isso. Isso não é matemática, a matemática não consegue fazer essa conta, mas está cada um ali adorando na sua forma, na sua necessidade, a sua liberdade, a liberdade que ele dá para o Espírito Santo, todo mundo junto no mover, uma adoração tremenda, o céu se abre naquele lugar, e
Todo mundo junto está sendo uma única igreja diante do Senhor, uma igreja adoradora. Agora não, vai todo mundo ajoelhar agora, vai todo mundo levantar agora, vai todo mundo aplaudir agora, para. Assim, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que é o culto? Culto não é onde você vai cultuar? Então onde que eu cultuo? Eu cultuo, em primeiro lugar, me programando para sair da minha casa para chegar aqui antes de começar o culto. Começa aí. Ah, mas você não sabe que eu tenho 3 filhos, 4 filhos, que é aquela bagunça, aquele negócio. Eu tenho duas, não se preocupe, tá? E é assim, a gente sai antes, mas é com briga, é com choro, é com pranto, mas a gente sai antes, né? Porque a gente, é assim, eu não estou indo em qualquer lugar lá, cheguei, já fiz minha parte e vou embora. Não, eu me preparo em casa. O certo é eu me consagrar antes até para ver. Vem, antes de começar, tá ali começando. Aí, o momento do louvor é o momento em que você adora, que você diz coisas para Deus que o dignificam, que dizem para Ele que você sente, você sabe quem Ele é. Você engrandece ao seu Senhor. E aí quando você vai cantar, então você tem que cantar sabendo que você está cantando. Você precisa, porque tudo aquilo que você está falando é real. Não pode ser porque você leu. E aí você adora ao Senhor. E você se consagra a Ele. E aqui é aquele momento maravilhoso. Aí é o momento de você consagrar a sua oferta, seu dízimo. Eu estou cultuando ao meu Deus, meu dízimo, a minha oferta. Terminou a entrega do dízimo e da oferta, o momento de você cultuar a Deus, sem você receber nada, você cultuou a Deus, aquele momento se encerra. Ok, acabou o culto. Por quê? Porque aí, agora, o que acontece? O pastor, o pregador, ele vai trazer uma palavra. Então vamos aproveitar o momento do culto agora para ouvir o Senhor, porque eu quero também. Só que nesse momento, não é o momento que eu estou cultuando, eu estou recebendo. E o culto é dar. Mas nós aproveitamos o nosso culto, nós damos ao Senhor primeiro, e depois, também como uma forma de cultuá-lo, nós o ouvimos e recebemos. Mas o cultuar é o dar. Ok? Nosso culto tem essas 3 partes. A parte do louvor, a parte da consagração, né, dízimos e ofertas, e a parte de ouvi-lo. Ok, tudo bem. Mas, em linhas gerais, cultuar a Deus, o seu culto racional ao Senhor é aquilo que você dá a Ele, aquilo que você demonstra a Ele, aquilo que você faz para mostrar que você o ama. Ok? Deus conhece o nosso coração. E nós somos pesados pelo nosso coração. Canso de falar, Deus não olha para mim e para você. Deus, Ele não te escuta, porque nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita em nós, Deus nos sente. É muito mais intenso do que Ele vê a gente. Deus não está no céu sentado olhando para mim. Não, eu não sou templo do Espírito Santo, então Ele habita em mim. O que eu estou sentindo, Ele está sentindo. É mais intenso, gente. Não é história da carochinha, negócio longe, distante da gente. É vida. É o nosso respirar de verdade. Eu estou respirando e Ele está sentindo que eu estou respirando. Então é ter uma vida verdadeira diante de Deus. É isso que a gente tem que ter, né? Tá, aí o infeliz aqui pediu dinheiro, né, para poder impor as mãos e liberar o Espírito Santo, mostrando que dentro dele estava acontecendo ali, né? Bom, versículo 19, 20. Diante desse pedido de Simão, né, replicou-lhe Pedro: que o teu dinheiro siga contigo para a tua perdição, pois intentaste comprar por meio do seu dinheiro o dom gratuito de Deus. Tu não tens parceria nem porção neste ministério, porque o teu coração não é honesto perante Deus. Arrepende-te, portanto, dessa tua malignidade e ora ao Senhor. É possível que te seja perdoada a intenção do teu coração, pois vejo que estás cheio de amargura e atado pelos laços do pecado. Essa palavra foi tão dura, né? Que no 24, entretanto, Simão lhe respondeu: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. E havendo testemunhado
e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João regressaram a Jerusalém pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. O que acontece aqui? Acontece o seguinte, acontece o seguinte, logo no 20 que a gente viu, parece que essa pessoa está sendo expulsa, né? Porque Pedro fala assim, tu não tens parceria nem porção neste ministério. Então na hora ele repreende e fala, você não é uma pessoa para estar à frente desse ministério, e você não é nem um cristão convertido ainda, acabou, porque aquilo que você está fazendo não vem do Senhor. E a partir do momento que eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, todos os meus passos ele tem que ser dirigido pelo Espírito Santo, porque ele está dentro de mim. Eu não deixei ele no guarda-roupa hoje de sair de casa, ele está em mim, então ele está caminhando comigo, ou ele está me fazendo caminhar, é diferente. Então é assim, e o Espírito Santo jamais faria isso que você está falando. Você não entendeu o que é ter uma vida nova, uma vida com o Espírito Santo, aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Para tudo. Se você quiser continuar conosco, ora ao Senhor para que Ele te perdoe. E aí ele pede para que ore com Ele. Ok. Então a igreja, ela pode chegar, uma liderança pode sentar com uma pessoa, a pessoa está fazendo alguma coisa errada, está sendo reincidente, está causando alguma coisa, está tendo uma vida arrebentada pelo diabo, sendo já convertida. A liderança da igreja, ela tem a forma correta de trazer essa pessoa para conversar. Existem as pessoas para fazer isso, tá? E nós vamos conversar com as pessoas e, dependendo do que acontecer, a gente muda o nível da conversa.